Oi pessoal, vou deixar mais um vídeo para vocês. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o falsificacionismo do Karl Popper. Popper era um físico e filósofo também. Ele é um filósofo contemporâneo bastante estudado em filosofia da ciência. Vocês vão ouvir falar bastante do nome dele todos os textos de filosofia da ciência que vocês vão encontrar porventura, né, quando estiverem estudando. Ele propôs uma teoria, né, chamada de falsificacionismo, porque assim como o indutivismo, então o termo falsificacionismo deriva da ideia de falsificação, assim como no caso do indutivismo, o termo indutivismo deriva da centralidade da indução naquele modelo científico, né? Então, o que eu vou fazer hoje é vou falar um pouquinho com vocês sobre o que significa essa ideia da falsificação que o Popper coloca no centro do modelo de ciência que ele desenvolveu. Então, para começar, vocês estão lembrados que os indutivistas eles compreendem a ciência como um conjunto de leis verdadeiras que são extraídas da observação. E essas leis, a observação, né, pode dar origem a leis verdadeiras na medida em que se utiliza um processo chamado de indução, que é, digamos assim, mediante a repetição de um vário número de casos em diferentes circunstâncias, e caso não seja encontrada nenhuma observação que contrarie uma certa lei geral, então essa lei geral é considerada verdadeira. Então, se vocês examinarem vários tipos de metais, todos esses metais, sem exceção, mostrarem uma propriedade de se tornarem maleáveis, né, quando aquecidos, de se estenderem, digamos assim. Então, vocês podem dizer que todos os metais, quando aquecidos, tendem a se expandir. No caso do falsificacionismo, então, o modelo é um pouquinho diferente, né? A ciência não é considerada como um conjunto de leis verdadeiras obtidas a partir da observação. A ciência é considerada um conjunto de hipóteses. Essas hipóteses são, digamos assim, tentativas especulativas, são conjecturas, né, como o Popper chama. Conjecturas propostas com o objetivo de solucionar algum problema dentro da história da ciência. Então, aqui já existe, né, a ideia de que a ciência é um empreendimento, né, que envolve várias pessoas. Na medida em que se trabalha, né, dentro de uma certa tradição científica, vão surgindo dificuldades, vão surgindo problemas, e a tarefa do cientista, então, não é ficar observando a realidade, assim, coletando informação para obter leis gerais, né? Ele está sugerindo, então, que a lógica da ciência não é uma lógica que parte da observação e, por indução, se obtém uma lei geral. Como no caso do indutivismo, ele está sugerindo que a lógica da ciência começa, digamos assim, o cientista começa não da base, né, mas ele começa do topo, assim, ele tem um problema, os astros, não sei, estão se comportando de uma maneira que não deveria, não está de acordo com a teoria. Então, o que ele faz ao invés de ficar observando, né, ele vai propor hipóteses que explicam esse fenômeno, esse acontecimento que ele quer, que ele está observando, e com base e a partir daí ele pode então fazer testes, né, que vão determinar se aquela hipótese é verdadeira ou falsa. Então, a lógica da ciência, digamos assim, né, no modelo falsificacionista, o momento crucial, na verdade, da história da ciência não é o momento em que indutivamente nós obtemos leis gerais, é o momento em que uma hipótese especulativa é colocada, né, testada, né, colocada para verificar se ela é aprovada, se ela é confirmada, como ele chama, né, pelo teste da experiência, ou se ela pode ser, ao contrário disso, refutada. Eu vou dar um exemplo que está no material de vocês, né, no
finalzinho ali do texto, tem um exemplo que é um exemplo de um morcego. Imagine que vocês precisam explicar por que como que o morcego voa, né? Se tem o morcego, vocês sabem, ele é um animal quase cego, assim, tem olhos, os olhos dele não são muito bons, ele consegue voar à noite, consegue desviar objetos, e o cientista então tem que explicar, né, como que ele consegue voar de uma maneira hábil, desviar objetos, como é que seria, digamos assim, né, no modelo classificacionista, como é que ele explicaria e resolveria um problema desse tipo, né? Ele sugere então que o primeiro passo ali, né, vocês podem acompanhar pelo diagrama que aparece ali. O primeiro passo é oferecer uma conjectura, né? Então eu faço uma primeira hipótese. Imagine que a hipótese seja que o morcego voa porque ele enxerga bem, digamos, né? Então essa hipótese tem que ser testada. O teste dela, nesse caso, é fechar, sei lá, os olhos dele, tapar os olhos do morcego. Ela provavelmente vai ser refutada, né? Porque ele consegue se deslocar adequadamente sem fazer uso, né, de nenhum tipo de visão, né? Uma vez que ela foi refutada, então eu vou precisar fazer uma nova hipótese que explique, né, melhor como se dá, como que o morcego é capaz de voar. Então eu crio, sei lá, isso foi uma descoberta, né? Eu crio a hipótese que o morcego voa porque ele emite certos guinchos e esses guinchos batem, não sei, os certos sons, né? Esses sons batem nos objetos, ele ouve o som e consegue calcular a distância que o objeto está em relação ao próprio morcego. Quando ele faz isso, então ele digamos assim que o pesquisador, aí, o cientista, ele vai tapar os ouvidos do morcego, né, fazer um teste, ele percebe que o morcego não consegue se deslocar. Então, a hipótese dele foi comprovada, ela foi corroborada, foi confirmada pela experiência, portanto o problema inicial está resolvido. Mas isso também não é garantia, né, que ele encontrou a verdade, porque em um outro momento tu pode fazer outras experiências e descobrir que na verdade tem um outro sistema, não sei, na pele do morcego ou algum outro lugar, né? Então, mas a princípio as leis científicas, então, segundo o Popper, elas não são leis verdadeiras, elas são hipóteses que encontraram hipóteses adequadas na medida em que elas foram verificadas, elas foram confirmadas pelos testes experimentais que os cientistas produziram. Então, o ponto assim fundamental pro Popper, né, é que eu posso sempre, a partir de uma lei geral, eu posso deduzir, com base em observações particulares, se essa lei geral é verdadeira ou não, né? Se eu afirmo que o morcego voa especulativamente, assim eu posso deduzir da observação que aquela lei que eu estava afirmando inicialmente ela era falsa, né? Não tem nenhum risco da ciência. Vocês poderiam dizer assim, mas então se a ciência é um conjunto de hipóteses, então não tem diferença entre uma explicação científica e uma explicação da astrologia ou de qualquer ciência que ainda está, sei lá, não tem nenhum estatuto ainda científico, né? Não tem diferença entre um achismo e uma alegação científica. O Popper diz que não, essa não é isso não se segue, né? Porque sempre é possível testar as hipóteses, né? O estatuto, então, de cientificidade de uma alegação, no caso do Popper, é a capacidade que essa alegação, que essa hipótese tem de poder ser testada mediante algum experimento, mediante algum teste empírico. No caso das observações que não são confirmadas, então elas continuam, né? Elas persistem como um problema. Então a ciência ela está sempre progredindo, né? A ideia de progresso, então, não é como o progresso no caso do indutivismo, que o cientista ele vai coletando, digamos assim, leis verdadeiras e quanto mais a gente vai sabendo, mais informações sobre o mundo nós temos e vai chegar um dia que nós vamos saber tudo, né? O Popper diz que a ciência progride por tentativa e erro. Então, o cientista propõe
uma lei, ela é testada, se ela foi confirmada, essa parte, digamos assim, do edifício científico está estável, está estabilizado, mas nada garante que no futuro não tenha alguma mudança, né, e precise se arranjar novamente toda a base, né, da estrutural, digamos assim, da ciência. Então, parece que esses pontos, né, são os pontos fundamentais do modelo falsificacionista. Vocês podem também acompanhar ali pela leitura, né, que o Popper menciona, né, que ele considera muito bem-vinda, né, ele diz, um falsificacionista admite alegremente que uma tentativa de resolver um problema interessante por uma conjectura audaciosa, mesmo que ela se revele logo falsa, né, nós preferimos isso porque acreditamos que é essa a maneira pela qual podemos aprender com nossos erros e porque ao descobrirmos que nossa conjectura era falsa, podemos ter aprendido muito sobre a verdade e teremos chegado mais perto dela. Né? Então, o cientista aqui é uma espécie de alguém que tem um mundo misterioso diante de si e ele vai tentar desvendar o mundo, não coletando informações, né, como no indutivista, né, mas como alguém que é imaginativo, que propõe soluções ricas, né, e às vezes audaciosas, e que depois essas alegações vão poder ser, e leis, né, que ele está propondo, vão poder depois ser contrastadas com a realidade para verificar se elas de fato se sustentam. Né? Há uma certa ideia, né, que ele foi inspirado na física do Einstein, né, ao propor essa concepção, né, da ciência, da estrutura da ciência e da dinâmica da ciência. Porque o Einstein, vocês lembram, né, que ele aparece em alguns desenhos, alguns posters assim com a língua de fora, né, dizendo que a imaginação é mais importante que o conhecimento, né? A sugestão é que imaginar ou ter ideias especulativas é mais importante do que observar e coletar informação. E então, supostamente, essa teria sido a inspiração do Popper, né, para apresentar esse modelo da ciência como solução, como falsificação, né, como apresentação de conjecturas e depois tentativas de falsificação a partir da experiência. Espero que tenha ficado assim claro a ideia geral, né, para vocês. No próximo vídeo, então, eu vou falar sobre os modelos da ciência como paradigmas do Thomas Kuhn. Um abraço, até mais.